que eu estou entendendo do que está acontecendo, porque a mídia não revela o que está acontecendo. Porque você sabe que existe muita narrativa. E no meio dessa narrativa existe muito jogo, né? Jogo de cena, jogo de, né? de colocação para a pessoa se colocar. Vamos entender, e eu vou dar uns toques em vocês à medida que a coisa for acontecendo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. Tá bom? Esse é o vídeo 773 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Tá certo? Tá na nossa chave Pix aí, ó, jpnoticias@gmail.com. Anota essa chave Pix aí. Depois do vídeo, você vai fazer uma fezinha para nós, tá certo? Se você jogou na Mega Sena e não ganhou, se você tivesse esse dinheiro colocado no JP Notícias, você tinha ganhado muito mais. Se cada um de vocês tivesse pegado o dinheiro que você colocou na Mega Sena, entendeu? Você começou o ano perdendo. Presta bem atenção. O sistema te levou para isso. Entendeu? Vai lá, aposta. Olha lá, 1 bilhão. Você vai ganhar. Você ganhou? Não. Você já começou frustrado. Então, se você pegar 5% do que você jogou na Mega Sena, que você perdeu, e colocar nesse JP Notícias, olha só o que você vai fazer para ajudar o país. Aí você vai ganhar. Esse dinheiro você não perde, esse dinheiro você ganha, porque você está criando uma ferramenta para garantir a sua liberdade e a sua autonomia. Tá certo? Então vamos lá, vamos entender esse imbróglio todo, e onde eu puder pontuar, eu vou dizer o que eu estou enxergando nisso tudo. A segunda fase da Operação Compliance Zero ampliou o escopo contra as suspeitas de fraudes bilionárias do caso Master. A PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em 5 estados e chegou a deter Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master, no aeroporto de Guarulhos antes de uma viagem internacional. Outros alvos da operação foram os executivos Nelson Tanuri, com investimentos em uma série de outras corporações, e João Carlos Mansur, ex-presidente da REAG, investigada numa operação contra o PCC no ano passado. O próprio Vorcaro, em prisão domiciliar, também teve endereços vasculhados. Dias Toffoli autorizou os mandados contra Vorcaro depois de um pedido de reconsideração da PF, que havia recebido uma negativa anterior do ministro. O magistrado ainda determinou o sequestro e o bloqueio de bens que superam 5,7 bilhões de reais de todos os alvos da operação, incluindo carros, relógios de luxo e dinheiro vivo. A operação desta quarta também chamou a atenção por posturas de Toffoli. De início, o ministro determinou que os bens apreendidos ficassem lacrados na sede do STF, ou seja, que não seguissem para a perícia imediata da Polícia Federal. O armazenamento no Supremo gerou preocupação entre investigadores, que temiam acessos remotos a aparelhos e perda de informações com a possível demora da análise. No início da noite, após a polêmica, Toffoli decidiu que é a PGR quem deve guardar e analisar os materiais apreendidos. Outro ponto de atrito foram as críticas diretas de Toffoli à Polícia Federal. O ministro se queixou da falta de empenho da corporação e da inobservância expressa e deliberada de decisão tomada por ele. Toffoli ainda colocou na conta da PF eventuais prejuízos à investigação. Isso porque a operação foi autorizada pelo ministro na última segunda-feira para acontecer na terça. A PF argumentou que a operação aconteceu nesta quarta, fora do prazo, por questões operacionais, mas que não houve a intenção de descumprir a decisão. Eu vou dizer o que eu penso sobre isso, tá certo? Bem, a Polícia Federal é uma instituição, é um órgão de Estado, faz parte do Executivo, né? Dentro dos poderes da União. Mas presta atenção, ela é um órgão de Estado, ela não é um órgão de governo. É possível que da Polícia Federal já tenham pessoas sérias reagindo, né, contra o regime, contra o sistema, esse sistema que está operando. E aí,
essa busca e apreensão, porque quando aconteceu a primeira do Vocaro, por exemplo, vamos lá, quando começou a acontecer sobre a questão do INSS, quem que aconteceu? Quem que pegou para si? Dias Toffoli. Por quê? Porque sabia que ia chegar na turma do PT, né, na turma do governo. Então ele sentou em cima. Aí ele segurou até onde pôde. Depois tiraram dele e jogou na mão do André Mendonça. Então ele não conseguiu segurar. Por quê? Porque parece que está havendo uma certa, né, depuração. O Estado está querendo reagir a esse sistema. Entendeu? Parece que estão querendo criar anticorpos a esse sistema. Mas o sistema está aí, está operando. Então, aí veio o caso do Banco Master. Aí o que o Dias Toffoli fez? Pegou para ele também. E sentou em cima. Entendeu? Não, sigilo para tudo. Viaja com o ministro, viaja com o advogado e tal. Então, o Dias Toffoli está tentando segurar. Entendeu? E o Estado, né, as instituições que estão querendo musculatura, estão querendo enfrentar né, o sistema. Esse sistema que está aí, corrompendo as instituições. Esse é o entendimento meu. Tá certo? Por quê? Porque eu acho que essa operação Carbono Oculto não veio através de ministro pedindo nem nada. Isso foi a Polícia Federal que veio. O chefe da Polícia Federal, que é o Andrei Rodrigues, que é um pau-mandado do Alexandre de Moraes, também não tem força para fazer o que a Polícia Federal tem que fazer. Ele sabe o que ele usa uma parte da Polícia Federal para fazer o que o Alexandre de Moraes quer. Mas a Polícia Federal é maior do que isso. E tem muita gente boa ali. Então a turma está começando a fazer, ó, vamos para cima, vamos para cima. E isso foge da alçada do controle do Andrei Rodrigues. Então o Andrei Rodrigues fica meio vulnerável e fraco dentro dessa comissão. Ele conta com o quê? Ele conta com o Paulo Gonet para barrar o negócio ali. Quando não dá, ele conta com o STF, com o Alexandre de Moraes, com o Dias Toffoli, para barrar o negócio lá em cima. Entendeu? Gilmar Mendes. Entendeu? Quando é político, ele conta com a bancada do governo, que vai fazendo lobby em cima, papapá. Entendeu? E quando é questão de imprensa, ele vai para onde tem o apoio da mídia que está comprada e trabalhando com esse povo. Mas o Andrei Rodrigues não tem autonomia para mandar, para dizer o que a Polícia Federal não pode fazer. Ele consegue fazer uma parte da Polícia Federal fazer o que ele quer, mas uma parte da Polícia Federal ele não controla. E essa parte está indo para cima. Entendeu? Então, é claro que o Andrei Rodrigues não ia deixar o Alexandre de Moraes numa saia justa, né? Porque ele é indicado por essa turma aí. E aí o que acontece? A Polícia Federal está indo para cima. Então, eu não acho que foi o Dias Toffoli que mandou fazer isso. E a Polícia Federal fez isso, a revelia dele. Esse que eu entendo, entendeu? Só que, como ele está sendo o relator, o caso está na mão dele, se ele falar que não foi ele que mandou fazer, fica ruim, né? Então, o que ele fez? Ele tentou frear o negócio. O que ele fez? Pegou os bens, colocou dentro do STF. E eles vão falar sobre isso aqui nesse debate, entendeu? Então o Dias Toffoli está tentando segurar o máximo que ele pode para garantir, entendeu? Que o sistema continue sendo alcançado, quer dizer, que o Estado não alcance o sistema. Essa é a leitura que eu estou passando para vocês e que eu estou entendendo, tá certo? E aí cria esse negócio, eu pedi para vocês fazer isso 2 dias antes, e vocês atrasaram, vai comprometer. Aí a Polícia Federal fala assim, não, é porque 2 dias é muito pouco, quer dizer, vocês me pediram para fazer num tempo curto, é difícil e tal. Então fica aquele jogo de cintura, entendeu? E o Andrei Rodrigues está precisando de apoio. Então o que acontece? O Andrei Rodrigues é o chefe da Polícia Federal, né? Aí o presidente do Banco Central vai lá, dá moral pro cara. Por quê? Porque o cara não tem mais a controle da Polícia Federal no todo. Agora o Lula chama o cara também. Presta atenção, nesses últimos dias caiu o ministro da Justiça, o Lewandowski, e saiu assim, diz que saiu, né, para disputar no Senado.
caiu o ministro de Portos e Aeroportos, que está caindo, tá certo? E nós temos a questão do navio que foi apreendido em águas internacionais com 6 bilhões de material de droga que se diz passou aqui pelo, né, do Pará para o Ceará e foi bandeira de Camarões, sei lá para onde. E foi apreendido em alto mar lá perto da Europa. Então, se esse dinheiro saiu, quer dizer, se essa droga saiu do Brasil, saiu dessa turma aí, será de quem? É 6 bilhões de prejuízo. Agora a Polícia Federal vai para cima dessa empresa aí que está associada ao Banco Master, mais 5 bilhões apreendidos. Então, está indo para cima e a turma está sentindo isso. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando segurar. E você vai ver nessa análise desses analistas da CNN que, do jeito que eles falam, é claro que eles estão fazendo o quê? O Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, eles estão tentando interferir para que o negócio não avance. Ou seja, eles estão atrapalhando o processo. Eles não estão ajudando. Entendeu? Aí tem que afastar esses dois, porque eles estão atrapalhando para o negócio não chegar. Vamos continuar vendo. Em meio às pressões institucionais, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, decidiu visitar o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A medida é vista como um gesto de apoio à PF pelo BC, este ainda na mira do Tribunal de Contas da União pela liquidação extrajudicial do Master. Até o momento, o TCU não acionou a AGU para acesso a dados sigilosos na inspeção, como quer o MP de Contas. No Congresso, entusiastas de uma CPMI do caso Master veem a nova fase da Compliance Zero como capaz de fazer a comissão ganhar força. Ainda assim, há um sentimento de que uma CPMI pode atingir vários grupos políticos, o que seria prejudicial ainda mais no ano eleitoral. Até por isso, o Centrão não move um dedo para a iniciativa. Agora nós vamos entrar nessa parte do programa do WW, tá certo? Esse vídeo foi ontem. Acho que foi ontem de madrugada para hoje, não sei. Só sei que eu peguei esse vídeo hoje e fiz esse recorte. Eu acho que eles vão gostar de ver esse vídeo. E o fechamento desse recorte é fantástico, que vai ser a síntese do preâmbulo que eu fiz desse vídeo, da introdução desse vídeo. O final desse vídeo, né, dessa parte, desse recorte que eu fiz, desse compacto que eu fiz, resume, né, o que foi colocado naquela análise que eu fiz a princípio. Percebem bem? Acompanhem. Gustavo, qual é o tamanho da bagunça? Grande, e pode ser, William, o início de uma nova fase na história da nova República. E acho que houve, talvez, uma série de pecados, a se iniciar pela questão da competência, William. Ora, ali, o juiz federal de primeira instância emitiu os primeiros atos de controle no campo das medidas cautelares penais, como emissão de ordens de busca e apreensão. E logo depois, o Supremo Tribunal Federal entendeu a matéria deveria ficar sob controle do Supremo Tribunal Federal. Mas nós não temos ação penal ainda não há ação penal, tudo está no campo das investigações. A partir daí, William, uma série de dissidências dentro da comunidade jurídica nacional tentando interpretar os fatos, tentando entender o que está acontecendo, e novos problemas surgiram, novas desconfianças sobre altas autoridades, isso não é bom, e agora essa tensão entre Poder Judiciário e Polícia Federal. O Toffoli perdeu completamente a credibilidade para ficar nesse caso, e a gente precisa começar pontuando. É o momento dele pedir a suspeição e de dizer, olha, a melhor coisa que ele tem para fazer é se afastar do caso, porque, olha, com tudo que aconteceu, viagem no jatinho para assistir final da Libertadores com o advogado do Banco Master, tentativa de acariação, de se transformar o Supremo numa delegacia de polícia no meio do recesso do Judiciário, e com as trapalhadas de hoje, para ver a lambança que foi feita e continua sendo feita.
na busca e apreensão de hoje. Primeiro, é importante destacar o seguinte: desde 2024, os sistemas Apple e depois 2025 o sistema Android da Google tem uma trava que se chama Before First Unlock. Se você deixa um celular mais de 72 horas sem extrair os dados, esses dados se perdem. Isso é uma trava de segurança dos sistemas. Então, se esses celulares iam ficar armazenados no Supremo Tribunal, o Supremo não ia conseguir acessar rigorosamente nada. A partir do momento que eles também não vão para a PF, Toffoli se corrige e passa para a PGR, ele dá um tempo adicional valioso para que os investigados consigam alterar dados guardados na nuvem. Então, isso do ponto de vista da investigação é uma falha tremenda que por si só compromete todos os desdobramentos daqui em diante. Caio, você escreveu um texto para o portal da CNN. Para quem não leu, o resumo é o seguinte: tem uma frase tua lá contundente dizendo: não se iludam com a aparente força, direção, rigidez dessa operação hoje, essa da qual foi tão noticiada, não preciso resumir tudo. A frente para salvar o Alvor continua de pé. Você podia elaborar um pouco o que você trouxe? Bom, vamos lá, William. Se nós acordamos hoje com uma suposta aparência de que o Toffoli estava com essa operação limpando a barra dele, pelo conjunto da obra, de tudo que ele fez, o Daniel citou, desde que ele puxou essa relatoria e a investigação toda para o Supremo, no decorrer do dia a gente viu que era exatamente o contrário. Ele, primeiro que ele dá um esporro, né, uma bronca na Polícia Federal completamente descabida, né, você não organiza uma operação desse porte. Ele acusa ela de corpo mole em Bogotá. Exatamente, e se você não organiza uma operação dessa da noite para o dia. Segundo, a decisão esdrúxula de levar tudo lá para o gabinete dele, não faz o menor sentido. Aquela reunião do Galípolo com o Vital na segunda-feira, um acordo... Vital, né, presidente do TCU. Do Vital do Rego Filho, presidente do TCU, com o Galípolo, presidente do Banco Central, em 48 horas, na prática, ela se desfez. Ou seja, a frente para salvar o Master continua firme e forte. Vamos pensar aqui no seguinte, né? Nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte. Quem que está acima dele, né? Ninguém. Então, assim, nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte. Então, hoje nós tivemos uma aula sobre insegurança jurídica no Brasil. Sim, tenho algum tempo de vida já, eu nunca vi o Supremo Tribunal Federal agir contra o Banco Central e a Polícia Federal ao mesmo tempo. Isso é inédito na história. Não é à toa que o Gabriel Galípolo atravessou a Asa Sul de Brasília para ir à sede da Polícia Federal para fazer foto, postar nas redes sociais e tal, o encontro com o diretor da Polícia Federal. Na medida em que certos elementos determinam uma desarrumação no modelo de distribuição de atribuições e competências dentro do sistema de justiça criminal, como, por exemplo, o Supremo determinar a contenção consigo de todo o arsenal probatório, de toda a produção de prova, trancando-o com chave tetravolta e dizendo ninguém tem acesso. Tudo isso pode gerar uma atmosfera de desconfiança e crise sobre a autoridade judiciária, porque a autoridade judiciária é uma autoridade para processar e julgar, nunca para controlar investigações. A quem compete investigar neste caso? A Polícia Federal. A depender do que aparecer, William, esse momento, esse caso do Banco Master, pode ser uma nova fase da história da nova República no Brasil. Há um clima de corrupção de volta. Agora, com o desmonte da Lava Jato, com a nulidade de uma série de processos, com descondenações, o que a gente está vivendo é um clima de corrupção à solta. Se esses processos todos que eu mencionei, Banco Master e INSS, Refit, ficarem, em vez de terem um processo de punição, de uma investigação rigorosa, tiverem falhas processuais graves, tiverem nulidades processuais e deixarem-se essa sensação de impunidade, isso vai ser assim, um legado terrível que só vai reforçar essa sensação de corrupção dominante em Brasília agora. Agora, há um processo em curso
de consequências potencialmente gravíssimas, que está traduzido, por exemplo, nesse inquérito sigiloso, aberto instantes atrás pelo ministro Alexandre de Moraes, para apurar se foi Receita e COAF que vazaram dados de ministro do STF, ou seja, dele e do Toffoli. Sim. Dele pelo contrato confirmado entre o escritório de advocacia que pertence à mulher dele e o Banco Master, que teria chegado a 130 milhões de reais, quase 4 milhões de reais por mês, não é isso? Isso, 3,6. Para serviços não bem esclarecidos, ou talvez alguns deles ainda não houve oportunidade de serem efetivados. E do Toffoli em relação à propriedade de integrantes da família dele de um resort na represa Chavantes, na fronteira entre São Paulo e Paraná, de onde ele conduziu aquela careação por telefone. Ele estava no resort da família Tayaya. Agora, vão investigar a Polícia Federal, a Receita Federal? Porque quem tem acesso aos dados do COAF é a Polícia Federal. Eu não vejo o Banco Central e a Polícia Federal juntos com força para enfrentar o sistema todo. Eu acho que tudo que está sendo feito pelo Toffoli e pelo TCU e pelo Congresso também é para achar uma página amarela, uma assinatura errada, alguma coisa fora da linha ali, um papelzinho para tirar e cancelar tudo e anular tudo. E agora é isso que está em curso. A inspeção do TCU em dados mas agora há uma investigação contra quem vazou, teria vazado, para a reportagem da Malu Gaspar, se não me engano, esses dados sobre os ministros. Sim, mas isso só reforça essa linha. Hoje saiu uma pesquisa da Genial Quest sobre intenções de voto. Qual é a sua maior preocupação sobre o Brasil? A violência segue no topo, mas ela perdeu espaço para a corrupção. Então, a corrupção volta a ocupar um espaço na preocupação dos brasileiros. Porque o que a gente está contando aqui todos os dias... E hoje teve lá atrás, antes da vitória do Bolsonaro em 2018. Exato. Então, a corrupção volta porque o que a gente está fazendo todo dia na cobertura do Banco Master é o alimento para essa percepção. A minha manchete no Brasil, o crime compensa. O Joesley Batista, envolvido na Lava Jato, foi preso, pagou propina, virou representante do Brasil na Venezuela. E aí fica fazendo o relatório para o governo brasileiro. Então, as coisas todas se inverteram. Atinge absolutamente todos os polos do espectro político. A gente falou muito nos últimos dias aqui como o Centrão se envolveu em tentativas de proteger o Master e de enfraquecer o Banco Central, inclusive no Congresso Nacional. Para a gente falar da esquerda, de Augusto Lima, que é uma figura muito ligada ao PT da Bahia e que também está muito ligado a isso tudo. Mas afeta o governo, obviamente, afeta a direita também. Basta lembrar o seguinte: Fabiano Zettel, o genro de Daniel Vorcaro, maior contribuinte individual, maior doador eleitoral nas campanhas de Jair Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas em 2022. O problema é que a gente vai terminar sem opção, né? Porque no Brasil a terceira via não nasce. O problema é que a gente vai terminar sem opção, né? Porque no Brasil a terceira via não nasce. Ou seja, em 2018 a terceira via foi o Bolsonaro. Por quê? Porque a percepção era que a corrupção controlava o Estado. Era PSDB junto com a turma do PT, eles brigando, e a percepção que a sociedade tinha era essa. Com a prisão do Bolsonaro, deixou de ser o assunto. E o que aconteceu? O assunto voltou a ser esse sistema, a corrupção. Só que ela está, os dois que estavam brigando estão unidos, estão mais fortes. E o que acontece? A sociedade está tentando reagir a isso. As instituições, pessoas honestas que estão dentro das instituições, estão tentando reagir a isso. Uma das coisas boas que aconteceu no governo Bolsonaro foi a independência do Banco Central, que deu essa possibilidade dela ganhar do Banco Central ganhar musculatura e poder enfrentar o sistema, entendeu? Porque o que eles tentaram fazer, esse sistema que está aí, que está governando, que tem o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes como CEO do processo, essa turma aí tentou derrubar a autonomia do Banco Central.
Inclusive, parte do Centrão, né, que inclusive estava com o Bolsonaro aí, estava tentando convencer o Congresso a votar uma lei que possibilitasse despedir um diretor do Banco Central caso não fizesse aquilo que eles queriam. E isso não foi para frente. Então, o Banco Central ganhou musculatura e acabou ganhando uma espécie de, assim, né, de antibiótico, né, anticorpos para enfrentar esse regime. E quem garantiu isso? O homem que está preso, debilitado lá numa sede da Polícia Federal e que está fora de jogo. Agora é o seguinte, presta bem atenção. Quando ela disse que a direita está sendo afetada nesse aspecto, aí eu tenho um parênteses para falar para vocês. A direita, você tem um sistemão, tá certo? O sistemão, esse tal de centrão que eles tanto falam, entendeu? O sistemão está dentro disso tudo, tá certo? E na época da eleição, o que o sistemão faz? Ele faz uma pesquisa de mercado e fala, para onde está indo o eleitorado? Está indo para esse lado, olha, esse líder está puxando o eleitorado. Então eles injetam dinheiro ali, põem algum candidato no Senado, algum candidato na Câmara de Deputados, sei lá o quê, dentro daquele líder que está aparecendo, por quê? Porque o eleitorado está indo para lá. Então eles já vão recrutando pessoas ligadas ao sistema para bancar esse pessoal, para colocar esse cara ali, junto com aquela liderança que está despontando, para poder colocar umas pernas dentro do governo, do próximo governo. Então não quer dizer que o Bolsonaro era o centrão que estava, quer dizer, era a direita que estava fazendo isso, não. Por exemplo, o caso do João Dória. O João Dória é o sistemão, está no esquemão, né? E aí o que ele fez? Quando ele viu que a população estava indo para esse discurso de anticorrupção e que o Bolsonaro era o canal, o que ele fez? Ele criou o Bolsodória e foi na onda para ver se chega lá. E garantiu, segurou o Estado de São Paulo e usou a máquina de São Paulo para destruir o Bolsonaro. Então, isso acontece mesmo. Não é que a direita, entendeu? Tem gente boa na direita que vai contra isso. Inclusive, a autonomia do Banco Central foi aprovada por isso, entendeu? Então, a musculatura vem de quem está puxando o voto. Aí, quando ela fala, não tem uma terceira via, porque não tem. Você tem todo o regime, que é a turma que era do Geraldo Alckmin, com a turma do PT, juntaram para destruir o líder que era contra a corrupção. E o homem está lá, dependente, preso, com a saúde abalada, quase morto. E aí o que eles acontece? O filho dele aparece. Então, quer dizer, é uma semente que foi plantada pelo Bolsonaro que está crescendo. E a turma está indo para o lado do Flávio. Por quê? Porque o Flávio vai representar, né, essa indignação contra a corrupção que era o que estava acontecendo em 2018. Então, como o Bolsonaro saiu de cena, o que acontece? O dragão se revela. E a população assusta com o quê? Com o dragão. E agora, vou enfrentar o dragão. Quem vai enfrentar o dragão? Aí aparece o Flávio, entendeu? E acontece o seguinte, o pessoal vai começar a colocar gente em cima do Flávio para ir pegar a carona. Tipo o João Dória fez. Vai acontecer, principalmente para apoiar em termos de Senado. Por quê? Porque o sistemão faz assim, ó, eles vão bancar pessoas para entrar na base de campanha do Flávio para botar o dedo deles lá. O sistema opera assim, entendeu? Então, em época de eleição não existe centrão, porque o centrão seria a terceira via, mas não tem essa coisa de terceira via. Você tem a corrupção, que está aí, e você tem um candidato que vai se colocar ante a corrupção. E o candidato mais próximo desse anticorrupção é o filho do Bolsonaro, entendeu? E o Flávio ainda não tem uma máquina operando assim para, quer dizer, como diz assim, a máquina de triturar carne, né, o triturador de carne, ainda não chegou no Flávio. Né? Por quê? Porque o Flávio não tem aquele cacuete que o pai dele tem, né? Aquela coisa de reativa, de falar palavrão, né? de falar sem pensar, ou ser agressivo na fala, entendeu? O Flávio já é mais diplomático, mas ele vai carregar
esse histórico, né, de resistência contra esse sistemão. E aí é a chance que o Brasil tem, levando o Flávio, né, para o Planalto ano que vem. Agora, presta bem atenção. Tem uma parte aqui que eu quero recuperar. Deixa eu ver se é essa parte aqui que eu quero... Deixa eu ver aqui, vamos ver. A corrupção volta porque o que a gente está fazendo todo dia na cobertura do Banco Master é o alimento para essa percepção. A minha manchete é: no Brasil, o crime compensa. O Joesley Batista, envolvido na Lava Jato, foi preso, pagou propina, virou representante do Brasil na Venezuela. E aí fica fazendo o relatório para o governo brasileiro. Então, as coisas todas se inverteram. Atinge absolutamente todos os polos do espectro político. A gente falou muito nos últimos dias aqui como o Centrão se envolveu em tentativas de proteger o Master e de enfraquecer o Banco Central, inclusive no Congresso Nacional. Para a gente falar da esquerda, de Augusto Lima, que é uma figura muito ligada ao PT da Bahia e que também está muito ligado a isso tudo. Mas afeta o governo, obviamente, afeta a direita também. Basta lembrar o seguinte: Fabiano Zettel, o genro de Daniel Vorcaro, maior contribuinte individual, maior doador eleitoral nas campanhas de Jair Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas em 2022. O problema é que a gente vai terminar sem opção, né? Porque no Brasil a terceira via não nasce. Então, vou dizer aonde que o Flávio vai crescer nisso. Vamos pegar a Malu Gaspar, por exemplo. A Malu Gaspar começou a bater de frente contra o sistema que a Globo alimentou durante muito tempo. Lógico, a gente sabe que quem alimentou o dragão aí, né? CNN, a Globo, né? o Metrópole, o UOL, né? A Band. Então, o sistema estava sendo alimentado. E essa turma estava aí, naquela de Bolsonaro é uma ameaça para a democracia. E aí desviou a atenção da população para os malfeitos desse dragão. Agora que o Bolsonaro não está na cena, eles estão de frente para o dragão. Tá certo? E aí, o dragão está sendo alimentado. Está sendo alimentado. E aí, vamos para a questão da Malu Gaspar. Por que a Malu Gaspar começou, né, quer dizer, virou a válvula de escape da Globo para enfrentar o dragão? Mesmo sabendo que não tem um nome, né, que a Globo não tem um nome a princípio. Agora, preste atenção. Vamos para a questão daquele cantor, que eu esqueço o nome dele. Aquele cantor sertanejo. Toda vez eu falo dele. O cara do SBT, né? O SBT criou o SBT News, que o SBT é a segunda maior rede, né, de televisão do Brasil, criada pelo Silvio Santos. Aí quem assistiu o penúltimo vídeo meu, tal, que tem aquela relação, né, do Silvio Santos com o Banco Pan-Americano, e aí envolveu a falência do banco, entrou o BTG Pactual, né? E esse BTG Pactual está muito ligado à base do STF. Então, o que acontece? Com a morte do Silvio Santos, o Silvio Santos era a cabeça pensante, era o cérebro, era a alma do SBT. As filhas do Silvio Santos não têm essa visão de mercado, politicamente falando, tá certo? E aí, o que acontece? O Silvio Santos talvez não estivesse pensando em criar o SBT News. Mas aí, da onde nasceu o SBT News? Eu acho que nasceu dessa turma aí, né, ligada ao Supremo, né, do BTG Pactual. Por quê? Porque tem aí o Banco Master, tem o BTG Pactual. Então tem essa briga de banqueiros, tá certo? E a Globo percebe, olha, tem aí, eles estão botando grana no SBT. Eles estão botando grana no SBT. E o SBT News, se você for olhar, né, o quadro jornalístico do SBT News, é uma turma que trabalhava no portal UOL, que é essa turma de esquerda que faz parte dessa milícia digital ligada ao STF. Né? É a turma do Sistemão. Então, você percebe, acompanha as figurinhas carimbadas que estão apresentando o jornalismo do SBT News. Você vai ver que é a turma ligada lá. Então, a Globo já está percebendo isso. Falou assim, olha, o
o dragão está querendo comer no meu coxo. E aí você tem a briga de banqueiros e você tem a briga de empresários de rede lá em cima. Entendeu? E nesse come-come, um querendo comer o outro, aí a população vai falar assim, não quero ninguém, eu quero Flávio Bolsonaro. E aí, o que acontece? A máquina não vai saber como vai operar para tratorar o Flávio Bolsonaro. Vai acontecer que muita gente vai acabar migrando para a base do Flávio. E o Flávio provavelmente vai pegar de vice o Zema, que é um cara que está longe desse contexto, né? Que é um cara que é um mineiro, né? Assim, simples, econômico, né? Que não gosta de extravagância, que é aquele mineiro natural, você vê ele andando, ele é um cara natural, e é Minas que está indo. Então, Minas, Flávio, os dois vão vir forte, mas vão vir forte porque vai ser aquele conceito de 2018. É a corrupção e o anticorrupção. E agora com um cenário diferente. Por quê? Porque o governo americano hoje é simpático a essa postura que está ligada ao Flávio Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro, em 2018, começou a crescer, quem era governo na época não eram os democratas, era Donald Trump, entendeu? Então nós estamos, como diz assim, é um filme que está se repetindo, é um ciclo que está se repetindo. E eu acho que a gente está indo para esse lado, tá bom? Agora voltando aqui à chave Pix. Você jogou na Mega Sena. Eu não joguei, não. Eu não perdi. Eu não comecei meu ano derrotado. Eu ganhei. Porque eu deixei de gastar meu dinheirinho na Mega Sena. Agora vamos lá. Você está aí sentado, ou com seu celular, ou com na televisão, né, ou com seu tablet. E eu estou aqui sentado, trabalhando, fazendo esse projeto aqui para chegar até você, para a gente entender esse país e poder sair dessa. Tá certo? Você já perdeu uma vez jogando na Mega Sena. Aposto que vai continuar perdendo jogando outras vezes. Põe a mão na consciência. Fala assim, esse dinheiro que eu joguei na Mega Sena, eu vou jogar pelo menos metade, pelo menos 10% desse dinheiro que eu perdi na Mega Sena, eu vou apostar no JP Notícias. Eu vou mandar um pix para esse camelô do São João del Rei. Eu vou ajudar esse cara, porque esse cara parece ser um cara que tem uma visão lúcida do negócio. Se não, você me detona aí nos comentários. Fala, não, João, deixa de ser pretensioso, você fala muito, você é uma ladainha danada, você às vezes erra no português, você mistura as bolas, troca o nome das pessoas, você já é um tiozinho caducando. Também tá tudo valendo, tá certo? Mas se você tiver um pouquinho de sensibilidade e for olhar por esse lado, o que você perdeu na Mega Sena, aposte na CCI, fortalece aquele que quer fortalecer a sua visão de mundo. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.